Chegou o momento, 18h44, chegou o momento de você tirar suas dúvidas com o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. E quem está presente aqui é o doutor Rogério, urologista. Rogério, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite a você, a Mônica, a todos os seus telespectadores. É sempre um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Pois é, você quando vem aqui, um monte de perguntas, de dúvidas, né? E falar um pouquinho sobre a clínica, né, do urologista, né? É muito importante, né? Principalmente para o homem, mas para a mulher também, né? Que nos afeta. Ainda mais nesse período, né, Rogério? Que é o período mais seco, mais complicado, a gente soa mais. E aí acaba agravando alguns problemas? Ou... Isso, nós temos alguns problemas, principalmente na população mais idosa, de desidratação, né? Então, é onde a população precisa, de uma maneira geral, ter um pouco mais de cuidado com a hidratação. E nós temos também uma piora dos quadros de litíase, cólicas, pedras nos rins. Piora nessa época. Começa a piorar também nessa época durante o verão, né? Eu sofri muito com isso. Puxa, pedra no rim, meu Deus do céu. Terrível, que dor, que dor. O Trevisan, eu encontrei com o Trevisan também, o vereador, e ele ficou internado aí uns dias também com pedra no rim, né? E parece que é comum na nossa cidade, Rogério, muitas pessoas têm. Os cálculos renais, eles estão presentes mais ou menos em 1/4, 1/5 da população mundial. Uma patologia, uma doença extremamente comum. Ela tende a ser mais comum ainda nas regiões mais quentes, né? Então, se nós pegarmos a faixa do globo próximo ao Equador, onde o calor é mais intenso, com isso a incidência da litíase e das cólicas renais também aumentam. Isso tem um motivo de ser, né? Normalmente as pessoas transpiram mais, perdem mais líquido e não repõem isso de maneira adequada. Com isso, você tem a sedimentação de um material urinário no rim que acaba se compactando e formando as pedras. E a cura é difícil, né? O tratamento é difícil? O tratamento, Neto, desde que se faça um tratamento contínuo, nós conseguimos alcançar sucesso numa grande maioria dos casos. Mas a recorrência é muito comum. Então, quem já teve litíase, cólica, pedra uma vez, tem uma chance muito grande de ter um segundo episódio. Estamos ao vivo, 33715773. Tem perguntas para fazer para o doutor Rogério, urologista? Pode ligar e participar ao vivo. Tem pergunta no Facebook, mas já tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Josué. Ô, Josué, tudo bem? Tudo bem, é Siriana, viu, Neto? Opa, então tá bom. Eu queria conversar com esse doutor sobre isso aí, que desde quinta-feira retrasada eu estou com esse problema. E já tirei... Já fiz um exame, não acharam nada, bastante gente está falando que acha que é pedra no rim, mas eu mijei sangue 2 vezes só que agora eu não estou mais mijando sangue. Como eu passei pelo médico lá no pronto-socorro de Vila Resende, a médica passou um remédio para mim tomar. Aí ela mandou tomar esse remédio 7 dias. 7 dias. Pois não, um momentinho só. Pois não. Bom, aí nós temos uma hierarquia de exames para ser pedido, para fazer ou não o diagnóstico dessa doença, né? Normalmente, o exame mais facilmente pedido é um exame de raio-x. Só que não é, de longe, né, não é o melhor exame. O segundo exame que a gente tem, que se pede com maior frequência, é o ultrassom, né? E o terceiro exame, que é o melhor, porém é o mais caro, é o mais difícil em ser solicitado, né? Aí depende de uma série de coisas, de burocracia, do convênio, de ter disponibilidade ou não, é a tomografia computadorizada. Então, se o Josué, seu telespectador, se o Josué quiser ter certeza se é pedra no rim, pedra no ureter, um cálculo que ele tem, a causa da dor dele, o melhor exame disparado que você tem a fazer, Josué, é uma tomografia computadorizada. Esse é o melhor exame, tem uma acurácia de aproximadamente 100% para o diagnóstico dessa doença. Tá certo. Então é o exame que liquida, diz você tem ou você não tem a litíase, né? A dor que você está tendo é de origem de cálculo ou não. Tomografia computadorizada, é o melhor exame. Chega próximo do resultado para saber uma análise mais precisa. Mais precisa, exatamente. 33715773, estamos ao vivo com o Dr. Rogério, urologista. Você tem perguntas para fazer, dúvidas? Pode ligar e participar ao vivo com a gente. Tem pergunta na internet com a Mônica. Vai lá, Mônica. Olha, chegou a pergunta aqui, tem a pergunta do Carlos, que eu acho que o doutor acabou já te respondendo, né, na pergunta anterior, lá do Santa Fé. Ele diz que se o suor excessivo aumenta o risco de pedras nos rins, doutor. Perfeito, né? Então nós temos algumas maneiras de se perder líquido no corpo,
né? A mais comum, a que nós mais debatemos, é a urina, via urinária. Mas temos outras vias também. Suor é uma delas, lágrima é uma outra via, né? Então nós temos algumas outras vias. O que ocorre? Quando o calor está muito exagerado, quando a temperatura sobe muito, você acaba perdendo muito por transpiração. O que ocorre? Você normalmente não repõe, ou pelo menos as pessoas não têm o hábito de fazer essa reposição a contento ingerindo líquido para que isso aconteça. O que ocorre? Acaba urinando menos. Com isso, os cristais que normalmente você tem na urina, que normalmente 40% da população tem na urina, Tem o cristal. esses cristais começam a se sedimentar, começam a se incrustar e formar os cálculos maiores, que aí tem dificuldade em descer pela via urinária e então das cólicas. E aí que gira, vai gerar essa pedra, né? Aquela pedra era toda pontuda, né? No meu caso foi assim, uma pedra bem pontuda que você identifica os cristais. Perfeito. Esse cristal que dá a cólica, que dá Perfeito, dor. é isso que dá dor, né? Normalmente, quando você tem cristais microscópicos e você tendo um fluxo de urina alto, Vai embora. isso, você acaba dissolvendo esse conteúdo na urina. Agora, se você urina pouco, você não ingere líquido para produzir entre 2 e 3 litros de urina por dia, você acaba formando os cálculos e daí tem as dores. Perfeito. 33715763, estamos ao vivo. Pode fazer sua pergunta, liga para nós e faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, tá bom? Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Rose. Oi, Rose, tudo bem com você? Tudo? Então tá bom. Qual o seu bairro, Rose? É Pauliceia. Rose da Pauliceia. Pode fazer a pergunta ao vivo, pode fazer. É o seguinte, doutor. Meu filho começou, já faz uma semana mais ou menos, ele fala que ele não sabe se dói a costa ou do lado da barriga. E a urina dele começou a sair da cor de café, Escura? bem escura. Puxa vida. Ok, Rose, então aí, novamente, é aquela propedêutica. Nós temos alguns exames para pedir aí para fazer a investigação. A patologia mais comum, a primeira doença que nós pensamos é as pedras no rim, a doença que cientificamente se chama cálculos renais, né? Novamente, o principal exame para a gente fazer, para diferenciar se é ou não essa doença, com a maior chance de ter certeza disso, é a tomografia computadorizada. Nós temos o raio-x, que é um exame mais ou menos para ser feito, o ultrassom, que é um exame bom, e a tomografia, que é o melhor exame disparado. Então, você precisaria levar ele a um urologista, solicitar uma tomografia e um exame de urina, sendo que o exame de tomografia seria o exame ideal, né? Ele tem um atributo que nós chamamos de acurácia para fazer o diagnóstico dessa doença de aproximadamente 95%, 98%. Então, seria o exame mais indicado para se fazer para ele. Uma outra coisa, aumenta a probabilidade de ser cálculo, de ser pedra do seu filho, se você ou o seu esposo já tiveram cólica de rim. Sabe-se hoje que essa doença tem uma transmissão genética importante. Então, se pais, mães, tios, avós, parentes consanguíneos tiveram a patologia, a chance da pessoa ter essa doença aumenta muito. E é uma patologia também encontrada em crianças e adolescentes. Não é só pessoas de uma idade superior, 20 e 30 anos. É encontrada também em crianças, inclusive, né? Em recém-nascidos, né? Agora, a atitude da mãe é correta, vale até como conselho, né? Para você que é mãe, observar justamente aí a urina do seu filho. Né? Tem que observar. Às vezes a criança já se torna independente. Não, eu faço sozinho, mãe. Pode deixar que eu seja assim no banheiro, encosta a porta, né? Que a criança tem isso, né? O menino tem isso, a independência, né? Mas é importante que a mãe observe a urina dos filhos, né? No caso dessa mãe, ela percebeu que estava escura. E a urina escura, Rogério, não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal, né? O normal da urina, se a pessoa estiver bem hidratada, é uma urina clara, amarelo ouro, o nome mais correto disso, né? E as dores decorrentes de cólica, de pedra no rim, ela tem algumas características, né? E quando é criança, fica mais difícil ainda você tirar essa história, né? Sim. Mas é uma dor, geralmente, que não se associa com a movimentação. Então, diferente da dor de coluna, por exemplo... Que você movimenta, levantei e doei. Perfeito. Né?
Você doendo. encontra uma posição sentadinho, deitado, que você fica Alivia. bem, a dor alivia. A cólica de rim, a dor decorrente de origem urinária, geralmente não tem esse padrão de posição, melhora. não tem posição. Independe da maneira como você fica. Essa é uma característica importante. Só que aí acaba ficando um pouco mais difícil de você tirar uma história, fazer algo mais elaborado com uma criança, principalmente, né? Então, aí talvez você tenha que ir para o exame diretamente. Mesmo, né? Né? Mais correto. 33715773, eu sei que tem telefone, tem pergunta no Facebook. Vamos atender primeiro o telefone, daí a gente já responde. Irani, é isso? No Facebook? Irani, A Irani. A gente já responde já, Irani. Vamos só atender o telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô, Boa noite, quem fala? Sebastiana. Oi, Sebastiana, qual o seu bairro? Aqui do Eldorado 1. Pode fazer sua pergunta, o Rogério está ouvindo. Tá, muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Doutor, já faz uns 15 dias que eu levanto com muita dor nas cadeiras, uma hora de um lado, às vezes assim. Como eu tenho problema de ciático, eu tomei injeção e tudo para dor. Mas só que a minha urina está saindo não escura, mas com bastante espuma. É normal, doutor? Olha, normalmente não é normal também, né? A causa mais comum de se observar espuma na urina é a perda de proteína, né? Então, o que a dona Sebastiana precisava fazer, o principal exame que ela tem a fazer aí é um exame de urina. É aquela urina de 24 horas, aquela urina que você faz a coleta, conserva num refrigerador e faz análise depois de 24 horas. Isso não é comum. Tá? Não é comum a espuma na urina. Não é normal, pelo menos, né? Não é normal você ter isso. Então, precisa fazer essa avaliação, porque a perda de proteína é uma das causas desse sintoma. O que pode dar a perda de proteína? Uma ingesta exagerada de proteínas, né? Então, pessoas que comem um aporte de carne muito grande, pessoas diabéticas que já apresentam lesão renal, pessoas muito obesas, pessoas com hipertensão descontrolada, mas, de qualquer forma, precisa se fazer essa avaliação, que isso não é normal. Tem que fazer o exame, né? Precisa fazer um exame de urina. 33715773, estamos ao vivo, pode ligar, você vai fazer sua pergunta com o Rogério, doutor aqui, o urologista, e tem pergunta no nosso Facebook, vai lá, amor. São várias as perguntas aqui também. A Irani Jimenez, ela diz: sempre tive pedras nos rins, agora apareceu nefrocalcinose e eu estou aguardando os resultados. Ela fala, doutor, me fale um pouco da gravidade dessa doença. Tá. Bom, então, Irani, a nefrocalcinose é uma patologia, digamos assim, de uma maneira mais simples, que ela antecede os cálculos renais. Então, aí, provavelmente, você vai ter que fazer um tratamento preventivo no sentido de não deixar formar outras pedras. O que ocorre? Provavelmente você deve estar fazendo a investigação, pelo que nós vimos aí, normalmente se pede uma coletânea de exames, um aporte de exames, para descobrir qual que é o defeito metabólico que você tem que leva à formação dessa nefrocalcinose. Nefrocalcinose são fragmentos cristais disseminados por todo o rim, né? E isso são os precursores, esses microcálculos são os precursores dessas pedras maiores que dão as dores. Essa patologia, ela tem a gravidade no sentido do quê? De que se não for feito um tratamento, um acompanhamento adequado, você ser uma eterna formadora de cálculos. Com isso, ficar sofrendo dessa doença aí, a vida toda, praticamente, né? Então precisa fazer um acompanhamento no sentido de prevenir a formação da pedra. A gravidade maior é essa. 33715773, você está acompanhando o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Neto. Oi, pois não. Neto. Oi, pois não, Eu pode queria falar. falar com o doutor. Pois não, pode fazer a pergunta. Quem está falando? É a Olga do Açougue. Então tá bom, Rosa, tudo bem com você? Tudo bem. Pode fazer a pergunta que o Rogério está te ouvindo. Doutor, eu queria saber por que a minha barriga mexe muito. Por quê? Porque a barriga mexe muito. Olha, nós não temos aí uma doença específica, uma patologia específica para isso, né? Aí a senhora precisaria provavelmente procurar um gastro. Essa curiosidade, essa queixa da senhora, ela não é
relacionada normalmente de causa urológica. Isso aí provavelmente é de causa gastroenterológica, mas algumas coisas que pode levar a isso. Presença de gases é uma das causas, fezes acumuladas são é uma outra causa. Terceiro, não deve ser o caso dela, pelo que eu entendi, mas gravidez, né, sem que a pessoa tenha percebido isso antes. Também não deve ser o caso dela, mas presença de verminose. Mas tudo isso patologia de origem intestinal, não patologia de origem urológica. Perfeito. Vamos para o Facebook. Tem pergunta lá? Vai lá, Mônica. São várias perguntas. Já aproveitando a questão, né, do intestino, o Júnior Martins, ele pergunta: por que o nosso intestino trava ao tomar muito antibiótico? Não existe nada para combater isso ou prevenir, né, antes do uso, doutor? Ok. O uso crônico de antibióticos, ele tem uma série de efeitos colaterais. Alguns desses efeitos colaterais dizem respeito ao trato gastrointestinal. Alguns antibióticos, dependendo do espectro, o que eles fazem? Eles acabam com a flora intestinal. Eles detonam a flora intestinal. Com isso, nós orientamos fazer reposição com alguns tipos de iogurtes, por exemplo, a gente tem bastante no mercado hoje, linhas, né? Com lactobacilos. Essa é uma maneira de você fazer a reposição da microflora do intestino quando você acaba extirpando ela com um antibiótico de amplo espectro. Uma outra coisa que o antibiótico pode dar é a constipação. Às vezes a pessoa tem dificuldade de ir ao banheiro e evacuar. Aí nós associamos ou frutas ou alimentos ou até mesmo um medicamento para favorecer o trânsito gastrointestinal. Geralmente esses problemas, eles são contornáveis. Geralmente são problemas que nós não deixamos de usar o antibiótico por conta disso. Sim. Você acaba contornando por esses meios que eu acabei de citar. Perfeito. Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Quem fala é José Coral. Ô, seu Coral, tudo bem? Eu queria cumprimentar o programa cumprimentar também essa bela aula que o doutor Rogério deu. É uma aula, Ele é médico do nosso hospital, profissional de primeira linha, que a gente realmente fica muito contente. Então, graças a vocês e graças a esses profissionais é que a gente trabalha cada vez mais com muito amor, com muita vontade de cada vez melhorar mais. Então, doutor Rogério, um abraço para você, para toda a sua equipe. E você, Neto, também os nossos cumprimentos juntamente com a Mônica. Muito obrigado, seu Coral. Muito obrigado, viu? Um forte abraço para o senhor. Você também, tudo de bom. Tudo de bom, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada ao seu Coral, né, por dar essa oportunidade, né, claro pra que a gente fica muito lisonjeado, né, uma pessoa do porte, da importância dele para a instituição e para a cidade, né, reconhecer o trabalho, né, e ser espectador do seu programa, né, um motivo de muita honra, né, ele está nos assistindo, né. Sem dúvida, sem dúvida. Então nós agradecemos a palavra dele. Sempre acompanha aqui o Piracicaba agora. É uma pessoa de importância não só para o hospital que nós trabalhamos, né, mas também para toda a cidade, né, uma pessoa importante e muito influente na cidade. É uma honra para a gente. É uma referência para nós de humanista, né? É verdade. Pelas atitudes, pelo comportamento, pelas atitudes, a gente vê, né, uma referência de humanista, né, pensando sempre nas pessoas, né, no ser humano, no bem-estar do ser humano. Forte abraço, viu, seu Coral? Muito obrigado por sempre participar do nosso programa. Tem pergunta no nosso Facebook. Vai lá, Mônica. O Cirso Silva perguntando aqui, pergunte ao doutor se tomar muita água é prejudicial, que ele toma cerca de 3 litros de água por dia, doutor. E aí, doutor, é prejudicial tomar? Eu sei que falta água, é prejudicial. E quando se toma 3 litros por dia? Não, seu Cirso, não é prejudicial. O senhor pode ficar à vontade. O senhor tomando cerca de 3 litros, o senhor nem está tomando tanto assim. Hoje, para se ter uma ideia, orienta-se você urinar entre 2 e 3 litros diariamente. Pense você que para você urinar 2 ou 3 litros, você precisa ingerir muito mais que isso. Porque, como eu disse, você acaba perdendo por outras vias, né? Suor, suco gástrico, lágrimas, outras vias aí. Mas não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Se não tiver uma contraindicação, um problema cardíaco ou um paciente que dialise, uma pessoa normal, saudável, absolutamente problema algum. Correto. Rogério, muito obrigado pela sua participação novamente, viu, Rogério? E espero recebê-lo de novo aqui. Agradeço. Tem muitas perguntas no Facebook ainda. Estou sempre à disposição, suas.
da Mônica, sempre um prazer estar aqui e sempre que necessário nós estamos aqui para dar a nossa contribuição. Joia. Você acompanhou então o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana de Piracicaba.